texto, segundo, no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2. Diz o texto sagrado: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra semelhante a ele homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo como o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está sobre o teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Deus amado, bendito és o Senhor sobre as nossas vidas, sobre aqueles que são teus e sobre esses que tu trouxeste aqui nesta noite para falar-lhes ao coração. Completa o teu querer bendito sobre as nossas vidas e fala-nos, para que nós tenhamos corações sinceros e verdadeiros diante de ti e andemos pelos teus caminhos em acordo com a tua palavra, com o teu querer, com a tua vontade. Faça-nos compreender esse mistério que é a tua palavra. É no nome de Cristo Jesus, o eterno Senhor, o Salvador da vida, que nós te entregamos essa mensagem. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós temos caminhado excepcionalmente nessas últimas semanas, nas quintas-feiras, e nos debruçados e tentado compartilhar com a igreja textos da palavra de Deus que não são tão de fáceis interpretações. Precisa ter um olhar mais acurado, uma visão mais detalhada acerca dos escritos sagrados, para que nós encontremos nessas santas palavras lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. E a história de Jó, não só esse texto que a gente acabou de ler, mas a história de Jó por si só tem muitas nuances que despertam a nossa atenção. Primeiro, por causa da extensão do sofrimento desse homem. Segundo, por causa da intensidade
ele sofre largamente na sua vida e profundamente na sua vida. E terceiro, por causa do estranho diálogo entre Deus e o diabo. Não é incomum. Aliás, é incomum sim, mas não é esse diálogo não é algo estranho no contexto bíblico. Há outros diálogos que Deus, Jesus, ele conversa com Satanás, conversa com demônios. Tem lá a tentação no deserto, o gadareno. Mas esse diálogo aqui, especificamente, ele é estranho. E é estranho por dois motivos. Primeiro que o texto disse que houve uma reunião de Deus e os filhos de Deus, e Satanás foi no meio. E já é de senso quase que comum que esses filhos de Deus, do qual a Bíblia está se referindo, não são seres humanos, são seres celestiais. E a pergunta que a gente pode fazer é: onde se deu essa reunião? Porque se foi no céu, a gente tem um problema, porque Satanás foi nessa reunião e ele fora expulso do céu. Por si só já seria estranho o local onde aconteceu essa reunião. E a intromissão de Satanás, porque certamente ele não fora convidado, mas ele vai lá de maneira muito ousada até. E se não fosse isso, começa uma conversa entre Deus e esse ser satânico. Mas quem puxa a conversa, no nosso linguajar, assim que a gente fala, não é o diabo, é Deus. É Deus que lhe faz uma pergunta. E pergunta para ele: de onde vens? De onde você veio? E ele diz: de rodear e de passear pela terra. E Deus continua a conversa. Me parece que a resposta não é tão satisfatória. O Deus quer apresentar um novo cenário, um ângulo diferente acerca desse diálogo. Ele diz assim: viste o meu servo Jó? Ele pega um de seus servos, que poderia ser qualquer um de nós aqui, e exemplifica a conduta desse servo para Satanás. Qual talvez será a intenção de Deus? Converter o diabo? Certamente que não. Provar alguma coisa para o diabo? Será que Deus tem essa necessidade de provar alguma coisa para o inimigo das nossas vidas? Eu sinceramente creio que também não. Mas o fato que Deus traz a conduta de um de seus servos para exemplificar, para modelar a conduta de um servo reto, fiel, íntegro, que se desvia do mal. Talvez por causa disso, ou por causa dessas nuances, há muita especulação sobre esse texto. Por exemplo, quem escreveu esse texto? Ninguém sabe muito bem quem foi o escritor do texto do Jó. Quando é que esse texto foi escrito, por exemplo, a gente não sabe também muito bem. Uz, que era a cidade ou o território, ou o lugar natal de Jó, também há algumas especulações sobre o local, mas a gente não sabe determinar territorialmente onde é que é esse lugar. O tempo desses acontecimentos, desses fatos, a gente também não tem tanto critério para poder determinar, e por conta disso há quem diga que esse texto é uma parábola. Há quem diga que esse texto
ele não é algo, não é um fato, não é o que eu penso. Eu acho que essa história realmente aconteceu, mas por que um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, passa por tantos mal bocados? E não é um mal bocadinho, é um mal bocadão. E é mais intenso do que você pensa, o que talvez você não tomaste a atenção. Porque a partir do versículo 6 do primeiro capítulo de Jó, se você tiver com a tua Bíblia aberta, eu vou pedir que você acompanhe. E o texto começa dizendo assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante a Deus, veio também Satanás. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Eu terminei no versículo 8. Então, não é o mesmo texto. O texto que eu li primeiro é diferente desse, ou é semelhante a esse, mas é outro texto. Mas os trechos são especialmente semelhantes. Se você estava desatento, eu chamo a tua atenção para o versículo 1 do capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás apresentar-se perante o Senhor. Agora o versículo 6 do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É praticamente igual o texto, mas são textos diferentes porque são ocasiões diferentes. Então, o desfecho do capítulo 1 está a partir do versículo 13, que diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Aí começa a discorrer, eu vou ganhar tempo, que eu acho que você conhece esse texto. A partir do verso 14, começa a listar uma série de tragédias que acontecem na vida do Jó. Ele perde os bens materiais em primeira instância, e finalmente ele perde os 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Eu não posso afirmar que os bens materiais foram tudo no mesmo dia, mas os filhos morreram todos no mesmo dia. E deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você já ouviu falando nisso? Eu estou reforçando. A mulher do Jó, no último versículo que a gente leu, ela faz uma declaração que nós temos como absurda. Nós temos como algo louco, assim como Jó afirma: tu és louca. No versículo 9 do capítulo 10, do capítulo 2, capítulo 2, verso 9, ela diz assim:
ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E quase todos nós já a julgamos por essa insanidade, por essa falta de santidade, mas traz aqui para mim, eu e você. Essa mulher, ela perde 10 filhos num dia só. Olha, meus irmãos, por muito menos a nossa cabeça já entra em parafusos. A sanidade, quando Jó chama ela de louca, eu creio que não foi por acaso, porque a sanidade dessa mulher deveria estar especialmente comprometida. Porque ninguém perde 10 filhos num dia só e fica normal, equilibrada. Fecha parênteses. O fato é que nesse primeiro momento, quando Satanás reclama a Deus e diz assim: toca no que ele tem, e tu verás se ele continuará tão obediente. Toca no que ele tem, e você verá se ele será tão íntegro assim, tão fiel, tão servo assim. E aí Deus permite que Satanás toque nos bens dele e nos filhos dele. No segundo momento, Satanás é mais ousado. Satanás reclama a vida de Jó. Satanás diz assim: sabe por que ele te serve? Porque da primeira vez ele disse assim: ele te serve porque você dá tudo para ele, não falta nada na mesa, na casa dele. Mas sabe por que ele te serve? Ele te serve porque está faltando alguma coisa, porque ele preserva a sua própria vida. É por causa disso que ele te serve. O fato, meus amados e queridos irmãos, é que é uma história estranha. Como eu disse há uma semana, é uma história que nenhum de nós queríamos passar. É uma história que salta aos nossos olhos. É uma história que, quando nós a olhamos, nós nos perguntamos: é possível um ser humano passar por tanto sofrimento? E a gente fica muito preocupado com o que Jó passou. Mas essa história, ela não é para o Jó. Essa história é para mim e para você. Essa história não é para a gente plagiar a identidade de Jó. Quando nós queremos nos referir a seres humanos pacientes, nós nos referimos a Jó. Quando nós queremos referir a seres humanos que toleram o sofrimento, nós nos referimos a Jó. Porque o assunto principal dessa história, por mais que esse tema seja construído em todo o livro do Jó, não é o sofrimento. Aqui a história é de intimidade do servo, da serva com seu Senhor, da criatura com o Criador, do ser determinado com o ser indeterminado, com aquele que é, com aquele que só pode ser, se estiver naquele que é.
do eterno com perpétuo, do Deus Todo-Poderoso com o ser humano pecador. Essa história é a relação tua com Deus, dos imperfeitos com o perfeito, com bonequinho de barro, com um ser todo-poderoso, com o Criador dos céus e da terra. Estranho não é a conversa de Satanás com Deus. Estranho é ele, em sendo Deus, se relacionar conosco, com seres humanos pecadores. Estranho não é a pergunta que Deus fez ao diabo. Estranho é ele entregar o seu único filho, o seu primogênito, para morrer por mim, por você. Isso é estranho. Estranho não é o diabo ter sugerido cirandar na vida de Jó e Deus ter permitido. Estranho é ele não ter nos matado, ter preservado as nossas vidas, ter nos fazer viver em novidade de vida. Isso é que é estranho. Estranho não é Satanás se intrometer dentre os filhos de Deus. Estranho é Deus estar aqui no nosso meio, contemplando cada vida, cada alma. Isso é que é estranho. Estranho é Deus sendo Deus, nos chamar para Ele, sendo o que nós somos. Isso é muito estranho. É a luz resplandecer nas trevas, e nós que estávamos na luz, sermos iluminados por essa luz eterna. Quando Deus permite Satanás ir no meio dos seus filhos e lhe faz pergunta, não havia nenhuma intenção com Satanás. Não havia nenhuma intenção em provar, em conversar. O assunto ali girava em torno da vida de Jó. Porque no mundo, isso que eu vou lhes falar agora, eu sei, tenho consciência que é recorrente, mas eu preciso afirmar isso para vocês de maneira muito consequente, para que você viva isso na prática. Aqui há uma dualidade que eu chamo ser uma dualidade espiritual. Faz um quadro aí, um quadro comparativo. De um lado está Deus, do outro lado Satanás. Não que Deus tenha alguma rivalidade com o diabo, não que Deus está disputando com o diabo, mas apenas um quadro comparativo para você visualizar no que se expressa, no que se aplica esse contexto da vida do Jó. De um lado Deus, do outro lado Satanás. Em Satanás há tentação. Ele é o tentador. Em Deus, dentro da mesma história, desde do mesmo processo, dentro do mesmo episódio, do mesmo fato, aprovação. De um lado a aprovação e de um lado a tentação. Normalmente, essas duas direções da fé cristã caminham junto. É como se fosse duas faces de uma mesma moeda. Normalmente vem junto. Olha para Jesus lá no deserto, quando o Espírito Santo
leva ele ao deserto. Chegando lá, Satanás o tenta durante 40 dias e 40 noites. No mesmo episódio, Deus estava provando Jesus de Nazaré e o diabo estava tentando. No mesmo fato, na mesma circunstância. A tentação, ela tem a ideia de te afastar de Deus. A provação tem um propósito de te aproximar de Deus. A tentação, ela tenta te aprisionar, te enclausurar. A provação é para a libertação do ser. A tentação te leva na direção das trevas. A provação na direção da luz. A tentação, ela tem a ideia de te amedrontar, de te inquietar, de te afligir. A provação te dá liberdade, coragem, ânimo. A tentação te leva à morte. A provação te traz a vida. Esse quadro é para que você faça um quadro comparativo e perceba os sinais da tentação que vem do diabo e da provação que vem de Deus. O quadro aqui é esse. O diabo quer afastar Jó de Deus. O diabo quer levar Jó à aflição, à inquietação, ao medo. E de outra forma, Deus quer aproximar Jó dele. A ideia de Deus é fazer com que Jó tenha coragem, intrepidez, ousadia, fervor na fé. E é por isso que Deus permite que Jó passe pela prova. Porque a prova sempre te levará ao melhor lugar que você pode estar, aos melhores momentos da tua vida. Então preciso fortalecer isso no teu coração, para que nos dias que vierem as dificuldades, as circunstâncias da tua vida, primeiro, você não confunda tentação com provação. Pode ser o mesmo fato, mas você tem que discernir o que é a ação do inferno, o que é a ação do céu. Mas em segundo lugar, para que você se mantenha, é para fortalecer mesmo esse critério, esse sentimento na tua alma. Se mantenha obediente, na condição de servo e serva do Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer momento da sua vida. Porque assim como a tentação vai te levar à desgraça da tua existência, a provação te levará aos melhores dias da tua vida. Isso sempre aconteceu na caminhada do povo de Deus. Quando Jesus foi tentado e provado no deserto, algumas coisas aconteceram particularmente e que esmeram esse livro do Jó. Jesus havia acabado de ter sido batizado e ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, depois do batismo, depois da sua proximidade de Deus, não vem o céu, vem o deserto.
Porque normalmente a provação, ela vem nos dias em que você está robusta na fé. Porque senão você não suportaria. De outro lado, a tentação vem mediante as suas fraquezas. Quando o povo sai do Egito, ele quer ir para Canaã. Mas entre o Egito e Canaã tem um deserto. Como eu já disse aqui, tem muita gente que quer entrar em Canaã sem passar pelo deserto. O caminho de Canaã está em seu itinerário o deserto. E no deserto tem provação. Se você não quer passar pelas provações, é porque você não quer chegar nos melhores lugares que Deus preparou para você. Tem que dar um glória a Deus nos dias das provações. Mas junto com a provação, o diabo faz a curva e tenta se te desviar do caminho. As provações é uma bênção, meus irmãos. Os dias da tua luta são os dias que Deus preparou para te abençoar. Eu quero trazer intencionar essa palavra no seu coração, na sua vida. Porque eu tenho percebido muitos irmãos a desistirem, assim como a maioria daqueles que saíram do Egito, nos tempos de provação. O último capítulo desse livro, porque esses 2 primeiros capítulos, ele meio que faz um resumo de todo o livro do Jó. Olha o que acontece a partir do verso 10. Mudou o Senhor, verso 10, capítulo 42, a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos diante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, e da outra Késia, e da terceira Querem Rapi. Em toda aquela terra não se acharam mulheres mais formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus tataranetos. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O segundo estágio da vida do Jó fora muito melhor. Eu sei que você pode estar questionando os detalhes dessa história, mas o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que a gente vai passar por circunstâncias aqui na terra que não são muito boas, porque a promessa para nós não é aqui na terra.
Mas se nós permanecermos firmes na presença dEle, Ele irá nos recompensar de maneira muito mais intensa e extensa do que fora as circunstâncias que provocaram o nosso sofrimento. Eu não sei se você creu nisso, mas se você crer, você podia dizer um amém. Louvado seja Deus.